Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à quarta temporada do Aircast, o primeiro podcast sobre marca empregadora criado e produzido pela Airbrain. Eu sou a Bel Gama, sócia fundadora da Air, e o tema do episódio de hoje é Gente Hoje, Gente Sempre, do diagnóstico de EVP à execução. Como o Grupo Algar está se posicionando como marca empregadora. Minha primeira convidada é a Caroline Santini. A Caroline é head de marca do Grupo Algar. Por lá, ela é responsável por preservar e maximizar o valor da marca, cuidando de frentes como reputação da marca, marca empregadora, comunicação interna, comunicação institucional e presença digital, além de comunicação dos programas corporativos de cultura, diversidade e integridade. Vou contar um pouquinho sobre a história da Carol. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Exame, que fez seu primeiro MBA em Marketing por lá, onde ela foi premiada pelo trabalho de conclusão. Ela fez outro MBA em Comunicação Empresarial pela Aberj e uma especialização em Marketing Digital na ESPM. Já são 15 anos de experiência no mercado de comunicação, onde ela passou por agência de publicidade, entidade logista, e há mais de 10 anos ela já está no time da Algar. Carol, bem-vinda ao webcast. Obrigada, Bel. Prazer enorme estar aqui com você, com o time da Air, e ao lado da Bru também, que é essa profissional que eu admiro tanto. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz com esse trio aqui, Carol. Conta um pouquinho da tua história e vi ali já algumas curiosidades, o que você gosta de falar, o que você gosta de estudar, mas queria que você contasse alguma coisa da sua vida que não está nesse currículo que é importante para você. Vamos lá, eu sou uma geminiana super curiosa e falante, então vou tentar ser breve. Eu sou a mãe de uma adolescente de 14 anos, o que é bem desafiador, mas eu adoro, acho que está na melhor fase. Isso me faz ter contato muito com o mundo diferente, estou sempre aprendendo um jeito novo, uma gíria nova, um aplicativo que eu não conheço. Então isso me faz querer me atualizar, entender o que está rolando por aí, tá sempre mais jovem. E eu sou apaixonada por viagens e uma festeira que adora reunir e está rodeada por pessoas. Sou bem gente mesmo, gosto de estar com pessoas que fazem sentido e que deixam minha vida melhor. E esse sotaque gostoso, Carol, é que você está em Uberlândia. Eu estou em Uberlândia e o sotaque do mineiro não dá para disfarçar, né? É porque é muito gostoso de ouvir, ainda mais para a gente aqui em São Paulo. E eu vou conversar agora com uma outra convidada que você já deu spoiler, a Bruna, que também ela tem um pezinho em Minas de tanto projeto que ela faz lá. Então, minha segunda convidada nesse bate-papo é a Bruna Mascarenhas, que vocês já conhecem desse Aircast, né, de vários episódios. A Bruna ela é fascinada por pesquisar e estudar o comportamento das pessoas em relação a marcas de organização. Seja como consumidor ou principalmente como empregadas. Depois de 13 anos em áreas de comunicação e marca de empresas como Johnson & Johnson, Unilever, Touch Branding e Votorantim Cimentos, ela fundou a SmartCons, a consultoria que ela se dedica a temas de employer branding, comunicação e gestão da mudança. Ela é graduada em comunicação pela Casper Libero, fez MBA na AGV e mestrando em psicologia organizacional pela University of London. Ela tem certificação em Employer Branding pela Universo, em gestão da mudança, e ela é coautora do melhor livro de Employer Branding, Conceitos, Modelos e Prática, lançado em agosto de 2020. Bem-vinda de volta, Bru. Pessoal, obrigada. Prazer estar aqui de novo. Muito gostoso estar aqui com a Carol, com vocês da Air e relembrar esse trabalho tão bacana. Eu ouvi esse sotaque gostoso da Carol. A gente estava brincando aqui antes de começar que eu me sinto quase uma cidadã mineira, porque em 2019 eu toquei um projeto bem intenso de gestão da mudança ali no interior de Minas. Por coincidência, eu sempre entrava em Minas pelo aeroporto de Uberlândia, que é onde a Carol tá, né? E a gente não se conhecia ainda nessa época, mas enfim, eu passei uma semana por mês ou mais em 2019 em Minas, até ganhei um caderninho aqui declarando que eu sou uma cidadã honorária mineira, então tô aqui me sentindo muito em casa. Muito bom, Bru. Vou para a nossa fatídica pergunta que você já respondeu várias vezes, mas vamos ver se vem uma coisa nova. O que você pode contar sobre você que não está nesse currículo?
Eu já respondi algumas vezes, o pessoal vai falar assim, a moça é meio esquisita, né? Mas tudo bem. Mas brincadeira, gente. Meu filme preferido é o Rock. Sério, aquele mesmo do lutador, com Sylvester Stallone. Sempre que eu falo isso, o pessoal fica, como assim? Como se fosse pra eu ter vergonha, né? Mas, enfim, até tem um pouco, mas eu gosto, né? A gente mesmo que com as lentes atuais ele tem alguns pontos mesmo problemáticos, assim, é um filme que me marcou muito. E um negócio engraçado sobre o filme é que ele rendeu uma conexão engraçada, porque eu tenho no meu computador um adesivo de uma cena bem marcante do filme, e a Fernanda Inomata, do Pra Valer, aliás, beijos, Fernanda, ela viu numa reunião esse adesivo e ela ficou doida e falou, como você arrumou esse adesivo? Eu também amo o rock, por N motivos, e virou uma baita conversa, e toda vez que a gente se vê e se fala, entra um negócio do rock no meio do assunto. Ou seja, essa curiosidade rendeu. Muito bom, Bru. Adorei também, adoro rock. E queria começar contando de uma parte, né, de uma coincidência, né, de um gosto comum que eu vi escrevendo a biografia de vocês, né? A Carol e a Bru, vocês vão ver pela quantidade de menções que eu fiz, elas são muito apaixonadas pela academia, né? Carol tem 2 MBAs com nota máxima, né? Reconhecimento e mérito dos trabalhos de conclusão. A Bru né, concluiu o mestrado, ela dá aula. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância da academia na carreira de vocês. Carol, se você quiser começar aí na sequência, a Bru. Vamos lá. Pois é, eu acredito muito nesse conceito que a gente tem até ouvido falar bastante nos últimos tempos, que é o lifelong learning, que nada mais é que o aprendizado contínuo. Então, bem antes dessa terminologia, eu já tinha entendido que a gente precisa buscar aprender constantemente, sobre ser protagonista mesmo da carreira, né? Ver que tem sempre espaço para evoluir, tanto formalmente, pela universidade, especializações, cursos, ou de uma forma mais autônoma, com outras pessoas, com outros projetos. E como você contou aí já, eu sou responsável por várias frentes aqui na Algar, né? Do digital, institucional, marca empregadora. E sempre que vem um novo desafio para mim, eu quero aprender, eu quero me preparar, fazer o meu melhor. E eu acho que a gente aprende até mais no hands-on, assim, tendo um conhecimento quando a gente está fazendo. Mas ter uma base conceitual, eu acho muito válido. Inclusive, assim que o assunto de employer branding bateu na minha porta, eu quis abraçar e fui ser aluna logo do curso da Bruna, lembra, Bruna? Que é fantástico, inclusive. Então, eu levo essa postura de aprendiz para minha vida. Eu acho que enquanto a gente viver, tem coisa para aprender e não dá para parar nunca. Muito legal, Carol. E você, Bru, você concorda com isso, que a academia e o corporativo são duas pautas tão importantes quanto na sua vida? Sem dúvida. Acho que essa fala da Carol de lifelong learning é muito real e muito presente na minha vida também. E eu acho que quando a gente tem esse jeito de pensar, me lembra muito que um psicólogo que eu sigo no LinkedIn, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, o Rendel Mota. Ele fala sobre a gente formar ilhas de conhecimento, e conforme essas ilhas vão crescendo, elas vão tocando em mais partes do oceano de coisas que a gente não sabe. Então a gente fica mais consciente assim das coisas que a gente não sabe, quanto mais a gente aprende. E isso pode ser assustador ou pode ser encantador, né? E aí eu acho que nesse ponto de academia, eu acho que ela traz um repertório inigualável para o que eu faço hoje. Outras coisas não trariam repertório, mas o fato de eu manter esse vínculo muito forte com a prática na consultoria me dá esse presente de poder estar nos dois mundos e não perder contato com a prática, e ainda assim ficar muito conectada com a teoria que firma muitas coisas, né, que a gente coloca na prática. E acho que nessa posição que eu tenho, e que a Carol também tem, de poder manter conexão com os dois mundos, ajuda muito. A gente ganha muito em referência, ganha muito em pensamento crítico. E é claro que a gente não consegue ter a profundidade de alguém que se dedica integralmente à pesquisa, né, o pesquisador. Por isso que eu, inclusive, tenho um respeito absurdo por quem segue esse caminho, porque é muito difícil. E eu sempre tento lembrar das minhas limitações nesse sentido, né, de não poder me dedicar integralmente à pesquisa e, na verdade, nem querer nesse momento. Mas, de forma geral, eu acho que ganha muito quem mantém esse vínculo como a Carol tem e como a gente tem, assim, com o mundo acadêmico e a prática também. Acho que vale muito a pena. Legal, Carol. Queria agora que você apresentasse, então, esse outro lado, né? Que ou mais um lado que é esse corporativo. Vamos começar contando um pouco sobre a Algar. Conta pra gente quem é a Algar, qual o tamanho dessa organização, que é gigante, suas unidades de negócio. Dá um pouquinho de histórico para quem ainda não conhece a Algar. Claro. A Algar, ela na verdade, é um grupo empresarial
que está completando esse ano 92 anos, e é um grupo bem diversificado que atua em vários setores diferentes. Então, o primeiro deles é o TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e lá a gente tem as empresas Algar Telecom e Algar Tech. A gente tem também o setor de entretenimento, que tem a Viva, que engloba o Rio Quente Resort, a Costa do Sauípe. Então, o Rio Quente Resort fica lá no estado de Goiás e a Costa do Sauípe na Bahia. Fica o convite para quem não conhece e aproveitar os resorts, que são uma delícia. E no agronegócio, a gente tem a empresa Algar Farm. Então, quando eu falo que é diversificado, eu estou falando assim, de um mundo totalmente diferente. Para quem chega, às vezes realmente é difícil de entender tudo. Então, o desafio também é muito grande. E o Grupo Algar começou em Minas Gerais, né, mas tem atuação em todo o Brasil, também tem atuação na Argentina, na Colômbia, no México. São mais de 20 mil associados, que é como a gente chama os funcionários por aqui, mais de 3 milhões e meio de clientes, então realmente é um grupo que tem um impacto muito grande. O grupo é familiar, mas tem uma gestão profissional, e a gente tem muito nessa essência, que a gente vai falar aqui hoje, que vem do nosso fundador, Alexandrino Garcia. Tem até uma curiosidade que o nome Algar vem das iniciais do nome do seu Alexandrino Garcia, uma homenagem a ele. E a gente tem esse propósito que é gente servindo gente. Vem também da fala dele, ele já falava há muitos anos atrás, que não era a telefonia, ele queria servir a região, ele queria levar o telefone onde não tinha nem correio para as pessoas poderem se comunicar. Então, acho que a nossa história vem se construindo muito baseada nisso, tentando perpetuar esse legado dele com prestação de serviços em diferentes segmentos. Eu acho que a Carol conseguiu dar o gostinho, que eu acho que deixa muito apaixonante a história da Algar, porque é muito impressionante, né, Carol? 20 mil associados e esse jeito muito humano, né, de estar muito próximo. Vocês falam, né, de vocês como se parecessem um grupo super pequenininho, mas são muito grandes, né? É muito lindo ver a relação que vocês constroem com os associados. E aí você deu um pouquinho de spoiler, né, do propósito, mas eu queria entender por que vocês decidiram que estava na hora de começar o EVP. A gente construiu ele em 2020, né? Se eu não me engano, 21. A gente começou em 2020, terminou em 2021, foi por aí. Isso. E é bem interessante porque, assim, uma empresa que é quase centenária, né, Bel? E a gente poderia acreditar mesmo que já estava tudo muito bem, que essa história forte já bastava, mas a gente tem aqui um conceito que a gente só chegou até os 90 anos, porque um grupo está sempre evoluindo, sempre buscando inovar. Então, a gente precisava mostrar para as pessoas que essa empresa, com mais de 90 anos, é sim contemporânea, é sim inovadora. E, além disso, a gente tem outros desafios, como, por exemplo, a expansão geográfica. Aqui na região sede, né, que é Uberlândia, em cidades que a gente tem uma atuação há muito mais tempo, a gente já tem um conhecimento, né? As pessoas até desejam trabalhar na Algar. Só que a gente está em todo o Brasil e na América Latina, e a gente precisa atrair esses talentos. Então, esse é um grande desafio. A gente tem também o cenário do trabalho remoto. Então, a gente tem muitas vantagens. Claro, a gente pode contratar pessoas de qualquer lugar, que não estão necessariamente na nossa localização geográfica. Mas os nossos talentos, por outro lado, eles também podem vislumbrar muitas outras oportunidades de trabalho, né? Então, principalmente os talentos de tecnologia, que são super assediados, né? Está muito competitivo e são talentos chaves para os nossos negócios, no segmento de TIC, também no agro, mas principalmente lá em TIC. Então, a gente reconheceu, né, tendo todo esse cenário, que a gente é, sim, focado em gente, em tratar bem as pessoas, tem essa cultura forte que você falou, né, de ser muito humanizado, das pessoas estarem em primeiro lugar, isso já era muito notório. Mas essa equação, assim, de atrair e reter os melhores talentos, ela foi ficando mais desafiadora. E a gente percebeu que a gente precisava atuar com mais estratégia e de forma mais intencional essa gestão da marca empregadora. Como vocês mesmos sempre dizem, né? A marca empregadora, ela existe. O que faz diferença é essa gestão que a gente vai fazer. Então, a gente tem trabalhado de uma forma mais consciente para fortalecer a nossa marca enquanto empregadora. O Bru, a Carol falou um pouco dos desafios da Algar, né? De atração de talentos, expansão. Mas acho que teve um primeiro desafio do projeto que a Carol ajudou a costurar super bem, que era que a gente não estava só falando de uma marca, né? Foi um projeto que eu posso dizer encomendado pela holding, né? Que a ideia surgiu de dentro da holding, mas que envolvia
Telecom, Tech, Farm. Então, acho que uma dúvida também de outras empresas que têm múltiplas marcas é, quando a marca corporativa se divide em outras marcas, como é que a gente trata sobre esse assunto? Existe uma recomendação? Cada caso é um caso? Como é que foi na Algar? Nossa, Bel, esse assunto rende, vou tentar não falar muito, mas esse exemplo, trazer Algar para esse exemplo é muito positivo, né, para a gente ilustrar. É mais uma das perguntas de 1 milhão em employer branding, e até é legal usar esse exemplo para bater na tecla de que nesse mercado não tem nada escrito em pedra e que está todo mundo aprendendo. Até o início de 2020, mais ou menos, era quase a gente falar em uma empresa com mais de uma proposta de valor ao funcionário, o EVP. E eu até acompanhava algumas conversas de mercado com as empresas demonstrando essa vontade de segmentar os EVPs, e inclusive algumas reações de mercado meio negativas. Não, isso é um absurdo, não funciona, enfim. E aí em 2020 saiu o livro Give and Get Employer Branding, né, que inclusive é uma super referência para a gente, que entre outras novidades propõe um modelo de estruturação de proposta de valor que de certa forma comporta a ideia de uma empresa ter diferentes EVPs, ou por área, ou por unidade de negócio, enfim. É um modelo bem bacana de se conhecer, só que para adotar na prática, você precisa ter estrutura, né, em recursos humanos, recursos financeiros, entre outros, para sustentar, porque é complexo. E aí, de forma geral, em situações como essa de holdings, como o Grupo Algar, eu proponho algumas perguntas para decidir o melhor caminho, né? A marca corporativa, por exemplo, ela é monolítica, como no caso da Algar, com as marcas filhas, né, nomeadas pela marca mãe, ou o que se chama de casa de marcas, com marcas independentes. Se são marcas independentes, há um fio condutor entre elas, por exemplo, todas atuam no mesmo segmento, no mesmo setor, com posicionamentos diferentes. Além disso, em temas relacionados a talentos, da atração até a avaliação de desempenho, passando por desenvolvimento, entre todos os pontos do ciclo. Talentos são tratados de uma forma unificada entre as empresas ou de forma independente? São perguntas que não vão indicar uma resposta, né, mas vão provocar a empresa a pensar no que faz mais sentido para ela e no que ela tem capacidade de sustentar na prática depois para desdobrar essas propostas de valor. No caso da Algar, foi estruturado um EVP para o grupo, a partir de um diagnóstico que foi segmentado entre as empresas, o que permitiu que a gente pudesse ter uma proposta de valor para grupo, mas com recortes por unidade de negócio, dando espaço para que essas unidades, a partir desse trabalho, caminhassem, se fizesse sentido para elas, né, com trabalhos mais específicos e desdobramentos mais específicos para suas realidades. Então, não é algo que tem uma recomendação, eu acho que tem algumas perguntas como essas que eu coloquei que podem ser feitas no processo para ajudar na tomada de decisão, né, mas eu acho que tudo depende muito do contexto de cada organização. Queria até complementar Obrigada. um pouquinho essa visão da Bruna, Bel, se puder. Oh, claro, Carol. Conta pra gente como é que foi. Porque isso foi realmente uma dúvida em muitos momentos que a gente não sabia como que ia ser esse cascateamento. E o que acontece aqui na Algar, que a gente tem uma gestão também participativa, a gente não impõe, ó, vai ser assim, você tem que seguir desse jeito, né? Lógico que tem uma essência, um funcionamento que tem que ser, mas se as unidades não abraçam de fato e colocam em prática, a gente não vai ver isso refletir lá no final, e a experiência do candidato e do associado a gente não veria mudando. Mas fez muito sentido para as empresas. Elas foram participando de toda a construção, né, de toda a parte do diagnóstico. Então, cada unidade de negócio adaptou o desdobramento para a sua realidade. E o mais importante é que a gente criou um movimento de todas as áreas envolvidas para elas olharem para suas jornadas e evoluírem o relacionamento. Então, foi muito rico e até hoje é um trabalho assim, que a gente tem muito orgulho e faz muito em conjunto. E ter sentido para todo mundo foi muito importante. Eu vou dar meu testemunho aqui dos bastidores, eu acho que isso é muito legal a Carol falar, né? A gente, quando se faz um EVP com essas proporções, da gente acolher todas as marcas, mas também trazer mensagens que são particularizadas, né? Que têm suas mensagens específicas, você tem que ter um trabalho de costura muito grande para que todo mundo se sinta envolvido e depois representado nas mensagens finais. Então, assim, grande parte do esforço do projeto é essa costura, são essas reuniões de escuta com as empresas diferentes do grupo, depois volta, né, com material, refaz, volta de novo para essas empresas. Então, acho que isso vai trazendo uma riqueza até para a relação mesmo das pessoas que trabalham em si, vira um projeto coletivo super legal. E, Carol, depois que a gente passou por essa fase, pelo diagnóstico, né, o que a gente viu foi um Algar focado em 2 territórios prioritários da marca empregadora e 2 de suporte, né? Os prioritários status e propósito em um primeiro nível e performance e trabalho em equipe como suporte.
Queria que você me contasse um pouco de quais são os atributos que fundamentam esses territórios. Por que esses territórios foram vistos com mais evidência e escolhidos como posicionamento de marca empregadora? Show, Mel. Assim, definir os territórios para a gente foi muito importante, porque direcionou a nossa estratégia. A gente entendeu que a gente não ia atrair todo mundo e tudo bem. Se na verdade até não foi tudo bem no começo, gerou um desconforto, porque os nossos executivos queriam que a gente tivesse uma estratégia que englobasse todo mundo, até que a gente conseguiu mostrar. Não é assim. O importante é a gente atrair quem realmente compartilha a nossa essência, os valores, que possa contribuir e ser feliz aqui na organização. Porque de nada adianta a gente atrair alguém que vai chegar aqui e não vai ser compatível, vai se frustrar, e não é esse tipo de empresa que quer trabalhar. Então, a gente, conseguindo organizar essa equação, a gente trabalhou bem os nossos territórios. Então, falando dos proprietários, né? O propósito. A gente traduziu cada um internamente com um nome. Então, do propósito foi gente que gosta de gente, e ele é ancorado justamente no termo servir, né? De ter servir como filosofia. E a gente acredita que a tecnologia ela é só útil se for para servir as pessoas. A gente também tem um papel social muito forte por meio do Instituto Algar, que tem mais de 20 anos de atuação, que também conecta esse propósito ao Algar. Tem até uma fala do nosso presidente, que ele fala assim, se você não gostar de gente, seu lugar não é aqui. E as pessoas se identificam muito com isso, então o propósito é muito legítimo, por isso ele foi prioritário. Quando a gente fala de status, que aqui a gente chama de gente que faz acontecer, a gente se apoiou principalmente na solidez do grupo, que gera uma confiança, uma credibilidade. Então, como eu contei para vocês, o grupo tem uma grande relevância, né? É um grupo grande que traz impacto, principalmente aqui no Brasil. Então, esses foram os nossos territórios onde a gente tem mais força, se destaca mais. E como território de suporte, a gente tem a performance, que a gente deu o nome aqui de gente que inova, diz muito sobre o nosso jeito de fazer as coisas. Então, a gente tem foco em excelência, inovação, em ser competitivo. A gente é um grupo que foi pioneiro em várias iniciativas do Brasil, como, por exemplo, pouca gente sabe, mas a ideia do cartão pré-pago de telefone celular foi criado dentro da Algar Telecom. A gente tem várias patentes, trabalhamos em metodologia ágil já em várias frentes aqui na Algar. A gente tem um centro de inovação, que é o Brain, mantido pela Algar, que surgiu também aqui dentro. Então, isso caracteriza muito essa performance. E, por último, o trabalho em equipe, que a gente nomeou gente que faz junto, ele está relacionado muito com o nosso jeito de fazer as coisas, né? Aqui a gente envolve as pessoas, a gente tem certeza que a gente não faz nada sozinho, a gente quer crescer em conjunto. A gente abraça também a diversidade, principalmente por meio do nosso programa Algar Sem Barreiras. Enfim, é um lugar onde as pessoas são acolhidas e a gente tem muito essa visão do todo, né? De não trabalhar só para a gente, mas de construir um Algar que seja da nossa gente. Mas é muito legal, porque a Carol contando agora, mesmo eu tendo participado, parece que faz cada vez mais sentido, mesmo um ano depois, né? Eu tô aqui, vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui sorrindo por trás do fone, porque eu acompanho, né? Continuo acompanhando tudo que a Algar faz e posta, e me faz cada vez mais sentido os pilares e territórios escolhidos. Bru queria focar na tagline. A Carol falou, né? Todos os pilares têm uma palavra fundamental que é gente, né? E a tagline escolhida, o mote da marca empregadora, é gente hoje, gente sempre. Queria que você falasse um pouco mais detalhadamente sobre ela e o significado, né? Como que ela amarra todos esses pilares? Uhum. Eu acho que é legal comentar que, se eu não me engano, aí, Bel, você me corrige, a Algar é o único caso que a gente tem até hoje de o projeto ter sido liderado por uma pessoa de marca, né? Não de RH, comunicação, marketing, mas de marca mesmo, com essa Sim, visão de eu brand, acho que sim. certo? Certo. Isso é bem interessante falar, porque isso já fez muita diferença no começo do projeto, porque ela deu um banho de propósito, posicionamento de marca, assim, logo no começo, que foi muito bom para a gente seguir esse trabalho, né? E então, o mote da marca institucional do grupo é gente servindo gente, que reflete o propósito da organização. E aí, muito em linha com o que a Carol acabou de comentar, servir as pessoas das mais diferentes maneiras é a manifestação de um valor atemporal e inegociável para o grupo. E até aí, perfeito, entendido. A gente, né, teve muita clareza disso com a Carol logo no começo. Só que a gente sabe que esses pontos servem de insumo, só que não resolvem a pergunta central de uma proposta de valor, de um EVP, que é: por que as pessoas devem escolher entrar, ficar e idealmente também promover a organização como empregadora?
E aí, ao conduzirmos o diagnóstico de marca empregadora, a gente ouvia das pessoas, e isso desde a família fundadora até as pessoas nas operações ali, que trabalham na rua, enfim, que para dar certo e ser feliz ali, você precisava gostar de gente, colocar gente em primeiro lugar, prezar por relacionamentos com gente, equilibrando isso com entrega, muita entrega de resultados. Isso a gente ouviu também de clientes, especialmente os B2B, que a gente escutou, né, e estudando materiais captados com esses públicos, na verdade, que diziam que o que eles mais percebiam de único na Algar, além da qualidade das entregas, enfim, era esse cuidado de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, mesmo em grandes projetos e mesmo na correria do dia a dia. Então, isso ia além de ser centrado no cliente, customer centric, como tanto se fala hoje em dia, né? E até meio clichê, era muito mais profundo e enraizado no jeito de ser da empresa e no que se esperava das pessoas ali como funcionárias. E isso foi ficando muito perceptível, né, ao longo do diagnóstico. Ao mesmo tempo, isso não vinha no diagnóstico sem as tensões naturais na relação com a experiência de trabalho, é claro, porque a empresa é enorme, complexa e como toda empresa tem que dar bons resultados. Então, a gente teve essa tensão no processo, que é natural em qualquer processo de construção de proposta de valor, de EVP, de como ficaria isso ao passo em que o mercado se torna cada vez mais difícil e que a empresa vai chegando a lugares novos, em geografias novas, em que ela ainda precisa abrir espaço e precisa se posicionar de forma firme, né? Então, como é que essa tensão entre o servir e o crescer, vencer, prosperar, e vinha muito clara a mensagem do que não importa o que a gente faça e dos desafios que a gente enfrente, do quanto a gente queira crescer, prosperar, enfim, ser competitivo, é inegociável esse ponto de gente, de servir gente. E aí, isso válido no contexto atual e sempre. Isso ficou muito claro, emergiu muito claramente do diagnóstico. Então, foi dessa reflexão feita junto com a Carol e com a equipe que acompanhou o projeto que a gente chegou nesse mote que se conecta, né? O mote, a gente sempre que se conecta com o mote institucional e vem de algo que veio muito claro no diagnóstico como um ponto negociável para quem vai ser feliz e vai dar certo trabalhando no grupo. Muito legal. Carol, agora é a pergunta que eu mais estou doida para ouvir, que é, né, e depois, definidos o mote, frame e manifesto, qual foi o trabalho para colocar essa marca empregadora em pé? Como é que vocês disseminaram as mensagens? Eu sei que vocês criaram estratégias incríveis, incríveis para que as pessoas se engajassem com esse mote, se engajassem nos pilares, compreendessem a importância do projeto. Conta um pouquinho para a gente o que rolou desde então. Bel, esse é o famoso senta que lá vem a história, porque assim, foi tanta coisa que a gente fez nesse um ano, que a gente vai fazer alguma apresentação, relatório, tudo, dá muito orgulho, sabe, de ver quanta coisa aconteceu. Vou tentar resumir, mas o nosso grande guia foi olhar realmente para a jornada, tanto do candidato quanto do colaborador, né, que aqui para a gente é associado. Esse foi o nosso ponto de partida, então a gente começou a revisitar cada ponto de contato, fizemos um grande mapa de ações, e a gente começou a colocar em prática. E é importante também lembrar que, por mais que a gente esteja trabalhando ali, né, os 4 territórios, a gente também identificou muita coisa que precisava melhorar. Então, essas coisas também estão sendo endereçadas nos mapas de ações. Então, tem tanto a parte da comunicação, quanto por trás o que a gente tem que evoluir. Então, tudo isso está sendo olhado. Então, a gente definiu o mote, depois a gente criou um manifesto, né, criamos vídeo, a gente criou uma identidade visual nova, e a gente colocou lá as pessoas no centro, que aí faz todo o sentido, né? Com gente hoje, gente sempre, que as pessoas sejam protagonistas mesmo da comunicação. Então, a gente deu uma virada. Hoje, toda a comunicação de marca empregadora ela é feita só com pessoas da Algar. A gente criou também a Algariana, que é a nossa brand persona, para falar de uma forma mais próxima com a nossa gente. E é engraçado que depois de criar a Algariana, as pessoas já até se chamavam de algarianos, mas hoje isso ficou muito mais forte, muito mais evidente. A gente remodelou nossa página de carreiras, a gente criou uma cartilha que a gente chamou de deck, que reúne todo o nosso jeito de ser, a comunicação também com os candidatos. Então, a gente está trabalhando de uma forma mais humana, sempre integrando essa mensagem do EVP, e a gente fez um workshop também com o time de Talent Acquisition, para que a gente não ficasse só no discurso, né? Que a gente tivesse a prática muito alinhada para que uma experiência completa fosse entregue. Já para os associados, a gente pensou também muito nas experiências, né, de ter interações positivas. Então, quando a gente lançou até o programa para os nossos líderes e para o time de projeto, a gente criou um Funko Pop, aquele bonequinho personalizado com a carinha de cada pessoa, com o que ela gosta, muito reforçando que as pessoas são únicas. Sensacional, Carol, sensacional. Foi Eu quero muito meu legal. Funko.
Foi muito legal. Depois eu vou mostrar o meu aqui para vocês, ficou muito legal. E a gente também fez uma régua de comunicação personalizada com os associados, desde onboarding, carta de mérito, comunicação de férias, day off de aniversário, enfim, assim, foram várias iniciativas para valorizar as pessoas, mesmo aquelas que já existiam, a gente traduziu a mensagem, integrou o VP e criamos novas. A gente também definiu embaixadores da marca, que são pessoas já super engajadas, que são também embaixadoras da cultura, e elas nos ajudam nas ações, disseminação do conteúdo. E falando em conteúdo, a gente criou uma estratégia para as redes sociais e sites que contemplam uma websérie chamada Gente Algar, que conta histórias de pessoas da Algar. E cada episódio reforça um dos 4 territórios. E a gente produz semanalmente também artigos com as nossas lideranças, que isso reforça a imagem institucional, a marca, os negócios, mas também aqui a gente mostra que a gente tem pessoa boa aqui na Algar, a gente reforça a autoridade em vários temas. E, de modo geral, assim, a gente trabalhou os pontos de contatos em que potenciais candidatos ou associados conversam com a nossa marca, cuidando para que as mensagens estivessem bem alinhadas com os nossos pilares, com o tom de voz, com a nossa estratégia de marca empregadora, seja numa assinatura de e-mail, em um brinde, no post divulgando vaga do LinkedIn ou no story do Instagram, tudo tem que comunicar o nosso EVP. Carol, foi muita coisa que vocês conseguiram realizar em um ano, né? Ufa, foi mesmo. Foi muita coisa. E vocês já conseguiram ver resultados numéricos, assim? Vocês conseguiram mensurar melhorias a partir dessa estratégia bem executada, desse posicionamento? Assim, como marca empregadora, a gente precisa fazer um trabalho constante, né? A gente nunca vai dar esse trabalho por encerrado, mas a gente já consegue ver que a gente tem caminhado. E aí a gente tem, para o projeto, a gente criou um squad multidisciplinar para olhar para a marca empregadora com representante, então, de todas as empresas. E aqui eu acho que é legal ressaltar, que vocês falaram também, né, de ser conduzido pela área de marca, a gente fez um trabalho junto com talentos humanos, e isso foi essencial, porque as visões elas são muito complementares, e os papéis também, né? Então foi essencial a gente ter isso. E aí nesse squad a gente tem um processo de governança, e cada empresa do grupo compartilha de tempos em tempos as principais iniciativas desse roadmap. E a sua evolução, né? Claro. Então a gente já viu várias mudanças, e aí quando a gente começa a atuar de forma mais estratégica, é muito legal que a gente sai dessa posição de espectador e a gente começa a ser protagonista e direcionar para onde a nossa marca vai. Então, realmente, muita coisa aconteceu e a gente acompanha, então, as métricas para ir vendo, né, como que se dá essa evolução. Então, aqui a gente olha muito para o nosso NPS, que tem crescido, tanto na experiência do processo seletivo, então a gente vai medindo cada etapa do candidato, quanto para os associados, que também cada ponto de contato, ele responde o NPS. A gente vê também engajamento das redes sociais, principalmente nos conteúdos de marca empregadora. A gente vê quantidade e nota de avaliação, tanto do Glassdoor quanto do Indeed, que é os que a gente tem mais trabalhado atualmente, tempo de fechamento de vaga, também número de inscrito por vaga. Esses são alguns dos indicadores que a gente acompanha aqui como ferramenta prática para mensurar os resultados, e aí também cada operação, ela traz aqueles resultados, aqueles indicadores que fazem sentido e que tem a ver com o negócio dela. Então, a gente, por meio dessa governança, está sempre acompanhando para a gente poder corrigir também a rota, mudar o que precisar e conseguir continuar crescendo e fortalecendo a nossa marca. Muito legal, Bru. A Carol falou alguns dos indicadores e métricas que eles estão, né, acompanhando, NPS. Queria que você falasse mais alguns. Quais são indicadores que você sugere? Também outra pergunta de 1 milhão, né, para a gente conseguir comprovar essa evolução da marca empregadora. Não, foi ótimo. As falas da Carol agora foram excelentes para ilustrar, né, o que é feito a partir do EVP, né, que muitas vezes é o começo. A gente pensa no EVP como, nossa, então agora eu vou fechar meu trabalho de marca empregadora com a construção do EVP. Na verdade, ele começa muita coisa. Em aula, Vivi Mansi, a gente sempre fala que você pode olhar todos os benches, e-books e cursos falando de métricas, é super importante fazer isso, e você vai ganhar muito conhecimento com isso. Só que o que vai determinar os indicadores que vão mover o ponteiro, né, e esse mover o ponteiro significa mover o ponteiro positivamente, ter mais investimento, mais atenção da organização, mais priorização da organização para o tema de marca empregadora, e são as perguntas certas que vão estruturar bem o que você vai seguir como indicador, né, o que você vai manter ali no seu dashboard, nos seus KPIs. E a pergunta inicial é, por que você quer trabalhar a marca empregadora?
E aí, dessa resposta, vai surgir o que realmente é relevante medir, definindo quais são as questões com que esse trabalho está se propondo a lidar e entendendo quais delas um trabalho de marca empregadora realmente pode, com quais delas o trabalho de marca empregadora realmente pode contribuir. Da porta para fora, por exemplo, você pode medir qualidade de candidatos que chegam e se inscrevem nas oportunidades, para avaliar se a escolha de canal, de mensagem, abordagem que você está fazendo como organização está atraindo as pessoas certas e não todo mundo. Bem como a Carol falou numa das respostas, né? Não preciso trazer todo mundo, eu preciso trazer as pessoas certas. De onde esses candidatos estão vindo? Então, para avaliar se a sua distribuição de investimentos e esforços em divulgação de recrutamento, em mídia, estão adequados. Conhecimento de marca, o tal awareness, né, que é super importante para empresas, em especial que são menos conhecidas ou que estão entrando em novas geografias e que colocam esforços em construção de marca, na estratégia, entre outros. Tem métricas também relacionadas aos custos de contratação, ao tempo para preencher uma vaga, que foi uma das que a Carol mencionou, né, o famoso time to fill. E tudo isso antes e depois de ter uma estratégia de employer branding em curso, né? Muito importante ter clareza do baseline, de onde eu estou começando e para onde eu estou indo, para onde o ponteiro está mexendo depois que eu começo esses esforços. E tem métricas bem bacanas relacionadas a EVP também, mais especificamente, né? Por exemplo, o Matheus da Móvel mostrou para a gente uma vez, numa aula de ex-alunos da Casper, algumas perguntas feitas a candidatos e recém-contratados que tinham o objetivo de avaliar quais atributos do EVP e quais pilares do EVP estavam realmente sendo percebidos pelas pessoas na comunicação da marca empregadora. Então, são só alguns aqui, algumas sugestões, mas acho que quando a gente fala em métricas, tem dois pontos principais. Entender por que a organização está trabalhando marca empregadora, para olhar para os lugares certos, né, na hora de medir, e também entender que você precisa, se você já não tem, você precisa começar a pensar em como construir sistemas de informação dentro da organização que conectem os pontos para que você possa fazer essas mensurações, né, porque às vezes você não tem isso na organização, isso não é olhado com esse ótica, né, de mensuração. Então, assim, por exemplo, de repente eu não faço nenhum processo de pesquisa com um candidato recém-admitido para entender quais foram as impressões do processo seletivo, se ele captou alguma mensagem do EVP, enfim. Então, isso precisa ser colocado em prática, muitas vezes envolve conversar com áreas diferentes da organização, dá trabalho. Mas dá para começar simples e acho que começar simples é você fazer as perguntas certas, né, de por que eu estou fazendo isso e o que vai indicar se eu estou indo bem ou não. Muito bom, Bru. Uma aula aqui de métricas e indicadores, e acho que com o conselho principal disso, vamos começar com a pergunta antes de definir o indicador. Carol, estamos chegando aqui no final do nosso Aircast, passou muito rápido, mas queria que você falasse um pouco de futuro. Quais são os projetos que vocês agora pretendem trabalhar do ponto de vista de marca empregadora? O trabalho continua? Continua, claro. Acho que a nossa meta é continuar com foco na experiência das pessoas. Esse processo de revisitar os pontos de contato, e medindo, né, e vendo qual NPS, qual avaliação está legal, ele é importante para a gente continuar evoluindo. A gente continua fortalecendo também a comunicação na nossa presença digital. Esse ponto das métricas, né, que eu adorei a Bru falando aí, de todas, a gente tem estudado, e realmente, para a gente que é um grupo, padronizar as métricas que a gente vai olhar, os indicadores, colocar metas, é uma coisa que a gente ainda está em evolução, está no roadmap aqui de 2022, 2023, a gente ir evoluindo nisso. A gente também tem um desafio de se tornar mais conhecido, então a gente tem um plano de visibilidade para atrair talentos do mercado, e aí cada empresa tem trabalhado algumas ações. Então tem desde programa de trainee, programa de estágio, parceria com universidade, participação em feiras, produção de conteúdo, enfim, tem várias iniciativas que a gente está conduzindo aí para fortalecer esse conhecimento da marca Algar, né, como empregadora. E corporativamente a gente está lançando um game, chama Game Gente Algar, e aí tem gente mais uma vez no nome para reforçar, e é super legal, gente, depois vocês têm que conhecer, que é para atrair trazer o associado mais para perto, gerar engajamento. Então a gente já lançou um MVP desse game com os nossos embaixadores, então a gente começou com eles para fazer mesmo um protótipo, entender, tem adesão? As pessoas vão acessar essa plataforma e vão entrar? Né? Essa periodicidade que a gente está propondo, porque ela se baseia em desafios. Então, a gente coloca o desafio lá, que vai desde desafios que são de entretenimento para o associado, quanto desafios de coisas que ele precisa fazer, por exemplo, um treinamento de cultura. Ele tem lá
para ele compartilhar alguma coisa nas redes sociais, para ele criar um artigo, se ele quiser ser um trabalho de mentoria que a gente está criando, se ele quiser ser um mentor. Então, tem vários tipos de desafio ali que vão movimentar muito a nossa marca empregadora, avaliação no Glassdoor, enfim, são várias coisas. Então, nesse protótipo, a gente está vendo. Os desafios estão aderentes, as recompensas são legais, né? Qual recompensa que as pessoas vão gostar mais de retirar? E também as recompensas são desde brindes, que são coisas materiais, né? Uma garrafa, uma sacola, um livro, quanto experiências. Então, ele pode ter, por exemplo, uma participação num evento de executivos, ele pode ter um aconselhamento com uma executiva. Então, tem várias outras coisas, a gente está testando isso, e por enquanto tem dado muito certo, a repercussão está muito legal, as pessoas estão gostando. E a gente vai lançar isso até o final do ano para todo o grupo. Então, acho que essa é a grande ação e plataforma que vai reunir as pessoas e a gente vai conseguir comunicar de uma forma mais ativa, engajar e ter o retorno das pessoas em relação à nossa marca empregadora e as experiências. Então, acho que esses são os grandes desafios aí que eu falaria ainda para esse ano e para o começo do ano que vem. São as métricas, a visibilidade e o engajamento pelo game. Carol, demais essa ideia. Já fica aqui o convite para, na próxima temporada 23, você voltar, né, com esse game já 100% lançado, não só MVP, e contar, a gente chamar alguém aqui para contar também sobre a experiência. Parabéns pela ideia, sensacional. Acho que a Bru também deve estar super curiosa para ouvir depois o case, né, Bru? Combinadíssimo, volto sim. Demais, eu acho que tudo que a Carol falou traz uma clareza impressionante sobre o que é você ativar a marca empregadora a partir de uma proposta de valor muito clara, né? E aí, o esforço que isso demanda, em primeiro lugar, e a importância de ter esse olhar de marca também, né? Eu até andei pensando muito isso numa provocação que a Jéssica, da Cora, fez recentemente, de às vezes a gente tá falando de employer branding, a gente ir muito pro lado só employer, esquecer do branding, ou muito pro branding, esquecer do employer. E eu acho que, no geral, a gente tende a ir muito pro employer em algumas frentes, e muito pro branding em outras, e eu acho que a Carol tá trazendo alguns exemplos muito legais de você se preocupar numa construção muito sólida com os pontos de contato, né, de candidatos, de colaboradores, enfim, amarrando e costurando tudo com uma narrativa e experiências muito bacanas de marca. Então, tá sendo muito gostoso ouvir, demais. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. A gente já até estourou o tempo aqui, foi além. Para se despedir, queria fazer uma última pergunta e também já pedir para vocês deixarem os contatos de vocês, para quem quiser saber mais, se conectar. Carol, queria que você desse alguma dica de livro, podcast, autor, influenciador, vídeo que você assistiu ou que você tenha assistido que te influencia, e depois deixar qual é o principal contato para as pessoas chegarem até você, LinkedIn, para trocar uma ideia. Gente, passou muito rápido mesmo. Faltou só o cafezinho, o pão de queijo para a gente estar perto, mas foi tão gostoso quanto. Olha, eu gosto muito de aprender com cases reais, assim, de ver como outras empresas estão fazendo, principalmente se forem empresas que não são do meu segmento. Eu acho que a gente ganha muito, né? Então, eu indico o livro A Regra Não Ter Regras, da Netflix. Traz muito insight sobre a história da Netflix, como ela se tornou uma empresa super flexível, atrativa, com uma cultura única de liberdade. Nesse sentido, também eu gostei do livro Um Novo Jeito de Trabalhar, que fala sobre o Google, né, como eles trabalham lá, como eles lideram, que também ajudou muito nesse trabalho que a gente fez de marca empregadora. Então, eu gosto muito de acompanhar os portais da Você RH, da HSM, que eu acho que tem conteúdos bem ricos, principalmente para o gestor que está olhando para pessoas e de diversidade. E mais voltado para a marca empregadora, vale muito seguir a página da Universo no LinkedIn, que eu conheci principalmente por conta de vocês. É em inglês, mas tem muito conteúdo legal, vídeo, webinar, pesquisa. Acho que vale muito a pena. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Fiquei muito honrada, muito feliz. Admiro muito quem está aqui comigo hoje. Então, foi muito gostoso estar com vocês. E o melhor lugar, eu acho que é o LinkedIn, para a gente bater um papo. O meu LinkedIn é Caroline, com 2 N's e E, Santini. Então, Caroline Santini. Vou adorar me conectar, bater papo. Estou super à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada, foi um prazer, um privilégio. Contem comigo. Um beijo. Obrigada a você, Carol, pela presença. Bru,
volto para você agora para a pergunta final, né? O que você indica de leitura, o que você está lendo e também qual a melhor forma de entrar em contato contigo e com a Smart Coons. Legal, eu tô no LinkedIn como Bruna Gomes Mascarenhas, é onde eu sou mais ativa em produção de conteúdo. Também tem uma coluna na HSM, que a Carol mencionou, sobre Employer Branding. Tem o Instagram da minha consultoria, Smart Cons BR, eu publico bastante coisa lá relacionada à marca empregadora, gestão de mudança. E agora em novembro tem uma turma do curso de Employer Branding em Casa Nova, na SPM, né, junto com a Bel Gama, que está aqui com a gente, com a Viviane Mansi. E em termos de leitura, a Carol já falou várias referências que eu recomendaria mesmo também. Recomendo muito seguir o James Ellis, tudo que ele escreve é sensacional, e ele disponibilizou 2 livros deles de graça para quem quiser baixar. Então, se alguém tiver dificuldade para achar e estiver procurando, pode mandar um aluno no LinkedIn que eu compartilho os links. Recomendo, claro, esse Aircast, que tem muitos episódios bem recheados de cases e trocas, como essa que foi super gostosa que a gente teve agora com a Algar, né, com a Carol da Algar. E eventos, tem um muito legal da Matchbox, o Employer Branding Insights, que tem sido bem legais, esses encontros online. Enfim, tem bastante coisa disponível e eu até compartilho bastante lá no LinkedIn algumas das coisas que eu leio bastante no dia a dia para me informar. Queria muito agradecer o convite de novo para estar aqui com vocês, agradecer muito a Carol pela oportunidade da gente ter feito essa construção, que foi uma escola. Quando a gente fala de aprendizado de construir EVP e multimarcas, eu acho que a gente aprendeu de forma muito intensa e com muita generosidade por parte da Algar, por parte da Carol a fazer isso. Então, fico muito grata e muito honrada em estar aqui com ela e com você, Bel, dividindo esse espaço para falar dessa construção. Muito obrigada, muito mesmo. Muito bom, Bruna, Carol, muito obrigada pelo papo. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente tenha curtido tanto quanto eu, que eu estou saindo daqui sabendo muito mais, aprendendo muito mais. Quero agradecer também todo o time de produção da ERA. Esse episódio foi produzido e editado por Felipe Moreira, Tamires Almeida, Danilo Pires e Jéssica Marques. Obrigada a você que nos ouviu até agora. Convido você a assistir os outros episódios da Aircast e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!